Final Level Cast está de volta para mais um episódio e hoje nós vamos falar sobre a próxima geração, vamos falar sobre PS5, vamos falar sobre Xbox e para isso eu tô aqui com meus dois queridos Mass Effect e Coelho. Como vocês estão, gente? Bom, eu estou bem, estou cansada, mas eu tô bem. Estamos aqui para falar de um assunto que eu acho que vai dar uma animadinha na gente, pelo menos, né? Eu tô meio no hypinho, assim, eu tô sempre no hypinho, mas essa semana foi louca, cara. Teve muita coisa, muita informação, muitas apresentações, aí as emoções ficam à flor da pele, né? É, com certeza. E, cara, não estamos sozinhos, né? Estamos muito mais do que bem acompanhados aqui com nossos queridos representantes lá do The Enemy, Bruno Silva e o Guilherme Dias. E aí, Gui, tudo bem, cara? Olá! Estou mais uma vez de volta aqui pra falar muita besteira, pra brigar com o Coelho, que é, inclusive, um dos meus passatempos preferidos, chamar ele de nintendista safado. Olha, vou mudar essa pauta aqui. Inclusive, né, felizmente, hoje não tem Nintendo no cardápio. Vou ganhar fama de hater da Nintendo aqui, né, de tanto que eu bato no Coelho. E o que eu acho muito injusto, tá? Porque se você for fazer direitinho, o Wii U era da geração do PlayStation 4, tá? E do Xbox One. E o Nintendo Switch veio depois, então o Nintendo Switch é o primeiro videogame Next Gen. Tá bom. Vou deixar aí na mesa essa. Ah, pronto. Mereço, né? É mole. Bruno ficou aí tímido, não falou muito. Tá triste, Bruno? Não, tô bem. E aí, pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite aí todos os ouvintes do Final Level Cast. Tava aqui aguardando a minha vez. Tá tudo jóia, tudo certo. Bom, acho que vale a gente frisar aqui também que esse aqui é o nosso crossover, né? A gente gravou com o The Enemy, eu estive lá pra gravar com o Gui no dia anterior dessa gravação aqui. Nós estamos gravando no dia seguinte da apresentação da Sony e agora eles estão aqui com a gente e a gente vai fazer esse papo aqui sobre qual videogame comprar, qual a escolha que a gente deve fazer aí nessa próxima geração, né? Vamos falar um pouco sobre os prós e contras de cada um e nossas opiniões sobre tudo que vai rolar aí de louco, né? Muita coisa acontecendo, meu Deus. É isso aí, eu quero aproveitar também pra parabenizar vocês, cara, pelo ping. O podcast de vocês é excelente, eu acho incrível que vocês façam com a frequência que vocês fazem e o episódio do ping que vocês gravaram juntos ficou ótimo, eu acompanhei tudo ontem. Ah, para. São os seus olhos ou os seus ouvidos, eu deveria dizer. Pronto, Gui, agora a gente não pode brigar mais. Ok, não, agora amiguinhos. Fizeram as pazes, foi lindo. Justo. E, inclusive, eu queria aqui fazer um agradecimento à nossa querida HyperX, que tá sempre aqui com a gente, né? Hoje nós não vamos fazer o nosso tradicional minigame, porque esse papo aqui vai render bastante, a gente vai falar bastante coisa. E estamos todos armados com o nosso podcast da HyperX, né? Quadcastizados. E a gente não quer, né, que alguém perde o minigame, a gente tem que recolher, então a gente quer que todo mundo continue com o seu quadcast. É verdade, é verdade. É sempre um perigo que se corre. Eu sei que o Gui e o Bruno receberam os deles recentemente aí. Ainda estão em período aqui que a gente pode recolher. Tá no período probatório, né? É isso aí. Ô Gui, Oi. você com essa voz maravilhosa que você tem, você não faz um ASMR aí pra gente? 5 segundinhos falando... Faço. O que você gosta no Game Pass? Faz pra gente aí, por favor. Eu tô jogando no Game Pass, inclusive Quantum Break. Eu adoro todos os jogos exclusivos da Microsoft que chegam lá. E vários indies muito legais que a gente pode encher o nosso HD com eles e jogar quando a gente quiser. Eu arrepiei aqui quando ele falou Quantum Break. Arrepiei muito. Faltou... Ai, faltou os estalinhos, assim. Aí, Márcia, você vai perder o seu posto, hein? É difícil competir, né? Eu vou aceitar se eu perder. Eu não tenho como competir com essa voz. Tamanha veludez, não sei como que eu conjugo. Vocês nem ouviram minha voz, foi só no sussurro. Sussurro é tudo igual. É muito sedosa, muito sedosa essa voz. Eu não tenho como competir com isso não, gente. Um oferecimento quadcast da HyperX aí, ó. Bom, com isso a gente não colocou os nossos convidados pra passar vergonha no minigame, mas colocamos pra passar vergonha fazendo um ASMR. Não, faltou o Bruno fazer um também, pra gente fazer. O SMR eu posso trocar por uma imitação do Dias, que eu tenho Pronto. aperfeiçoado. Ai, meu Deus do Ah, céu. ótimo, acho uma ótima ideia. Por favor, Acho- agora vai ter que fazer. Porque toda vez que alguém se reinscreve no canal do DNM, a gente chama de ressubada. E o Dias, ele fala ressubada de uma maneira muito única. Ele fala assim, ó. Ressubada. Ele manda um... Olá, pessoal, tudo bem? Mas peraí, por que o Dias tá falando? Eu tava esperando o Bruno.
Amigos, mas o que eu quero saber mesmo é se vocês, queridos ouvintes, já estão ligados no lindíssimo Promobit. Rapaz, bota lindo nisso, porque olha só, cara, sério mesmo, vem cá. A gente aqui do Final Level Cast, a gente já faz parte dessa comunidade aqui. Se vocês estão acompanhando o nosso programa semanalmente, a gente tá falando sempre aqui do Promobit, porque, cara, ele realmente ajuda demais você a economizar na hora de comprar aquele produto que você tá procurando, né não, Coelho? Cara, o legal do Promobit é que você pode buscar as coisas lá, encontrar o que você quiser, mas não é qualquer promoção em site aleatório, porque eles têm uma curadoria muito boa, ou seja, tudo que tiver listado ali vai ser de muita confiança, né? E a comunidade mesmo divulga esses links para quem acessa o site ou o aplicativo e inclui as melhores ofertas que estão acontecendo agora, sempre em qualquer momento do tempo, né, Dan? Exatamente, e é tipo assim, a gente aqui, eu e o Coelho, a gente faz parte dessa comunidade, então se eu entro no site e vejo uma promoção maneira, eu vou lá e coloco no Promobit para poder compartilhar com quem tá utilizando o site, né? Mas assim, não é qualquer coisa, né? Eles fazem uma filtragem, então eles têm realmente uma curadoria muito boa para você poder confiar mesmo, né? O troço é sinistro. E varia desde eletrodoméstico a videogame, roupa e tudo mais. Então, basicamente, você pode, como quem não quer nada, chegar lá no site, procurar lá o produto que você tá procurando e já encontrar o link com a melhor oferta. Mas, se você criar um cadastro no site, você consegue montar uma listinha de desejos com os produtos, e aí quando aquele produto entrar num preço bacana que você possa pagar, o Promobit te avisa diretamente no seu e-mail. Cara, isso é muito bom, cara, é muito bom, porque às vezes você tem um jogo, alguma coisa que você tá querendo comprar, sei lá, que você tá precisando, e tipo, tá muito caro, mas aí você, né, bota um lembrete ali e pronto, aí ele vai lá e te lembra e você consegue comprar um negócio mais barato. Se liga só com ele, eu vou abrir aqui agora o Promobit e eu vou procurar aqui o PlayStation 5, sei lá, o PlayStation 5 que tá em pré-venda, né, que vai sair em novembro agora. Olha só, entrando aqui no Promobit agora, tem uma oferta aqui pro Submarino. O PlayStation 5, que é o com disco, né, que é o com leitor, tá saindo a R$4.749. Ou seja, ele já tá mais barato do que os 5.000 com esse valor da oferta. E eles ainda têm a possibilidade de você comprar usando o AMI, né, que é aquele sistema de cashback do Submarino, e aí você volta mais R$200. Então você economiza quase R$500, cara. É muito bom esse negócio pra você que tá querendo já ir pra próxima geração, economizando tanto, né, não, Coelho? Cara, e essa aqui é a versão full zona do PS5, né? É a mais cara que tem. É o brabo. É o brabão mesmo. Não, é muito bom até pra quem tá querendo pegar o Xbox, eu recomendo dar uma olhadinha lá agora, que vocês vão encontrar umas coisas boas nesse nível, assim. Galera, baixa o aplicativo, entra lá no site, cria o seu cadastro e já começa a montar a sua listinha de desejos aí pra Black Friday. Fica a dica aí do Coelho, sério mesmo. Tá chegando aí. Então, gente, ó, o link tá na descrição do episódio, vai lá, não dá mole, corre lá e faz seu cadastro e aproveita o Promobit. Valeu! É isso aí. Valeu, Promobit! Vamos pro papo de PS5, Xbox, nova geração. Tem muita coisa pra gente falar. Eu queria logo de cara jogar aqui uma pergunta, que é uma pergunta de extrema importância, dado principalmente o tamanho dos consoles, né? Qual é o mais bonito, gente? Essa é polêmica. Xbox One X. Exatamente. Eu prefiro o Xbox também. Sério, gente? Eu prefiro. Nossa, de longe. Ai, gente, eu acho ele lindo. Eu queria botar ele no chão, no canto da sala, assim, com espaço em volta, como uma obra de arte, assim. Eu queria deixar ele aí. Ou no canto da cozinha, né? Ele serve pra qualquer ambiente. Eu acho que ele orna com todos os ambientes da casa. Vou ser bem honesto pra vocês. Se você olha nas imagens promocionais, eu acho o PlayStation 5, aquele só digital, que não tem aquela... Barriguinha. Sei lá, aquele vinco do lado, aquela coisa que, sabe, ele perde a simetria dele, não sei, cara. Só na foto eu prefiro o PS5 digital. Só que aí, cara, você vê as fotos das pessoas com ele na mão. É porque ele é muito grande, né? Meu Deus, é um Eu trambolho acho que se ele fosse horrível, um pouquinho menor, talvez. Ele é literalmente um prédio de Dubai. Ele é tipo um bonsai de um prédio de Dubai, assim. Meu Deus do céu. Eu tenho a impressão que o PS5 ele veio pra trazer felicidade pra aqueles caras que faziam aquelas concepts absurdas, sabe? Pensando, tipo, como será o PlayStation 7? Aí aquele negócio, assim, que nunca vai existir, assim, sabe? Ele parece isso, uma coisa que nunca vai existir. Só que existe. Não sabendo que era impossível, foram lá e fez. Foi isso que a Sony passou o briefing pro design, departamento de design. Eu tava falando com o Bruno no Ping, inclusive, que o PlayStation 5, além de ele parecer um prédio de Dubai, né? Ele tem essa coisa de parecer um console
console de como as pessoas no início dos anos 2000 imaginavam que seriam os consoles no futuro. Aquela ideia de futuro que você sabe que não é o futuro, mas é um conceito que nunca vai virar, e os caras acabaram levando isso a sério e fizeram. Eu acho ele absolutamente horroroso. A gente tava gravando o ping de comentários, eu falei no ping de comentários, eu acho que o único console na história dos consoles que compete com a feiura do PlayStation 5 é o Virtual Boy. Sacanagem. Talvez o Xbox 360, o primeiro modelo. Eu acho lindo depois os modelos pretos que tem 360, inclusive tem um deles, mas a versão branca eu acho muito feia. Mas acho que só esses aí pra competir, o resto, cara, pelo amor de Deus. Eu acho muito feio também, tô mesma opinião do Dias, assim, na hora que apareceu o videogame, assim, a primeira vez, assim, a minha reação foi de espanto, Tipo, assim. eita. Como que os caras aprovaram um negócio desse, assim? Porque, além de eu achar feio, pra mim ele me parece ser muito pouco prático. Primeiro que ele é gigante, eu tô até olhando aqui, peguei as especificações pra olhar. Ele de pé, ele tem 40 centímetros de altura. É o videogame moderno mais alto que já foi lançado. Nossa, eu tô até com uma trena aqui, eu vou medir É uma aqui. criança, é um bebê recém-nascido. Essa abinha que fica pra fora ali, da ponta, parece a gola do Seto Kaiba. Total isso. Mano, se esse negócio for pro chão, Vai quebrar. eu tenho certeza que vai quebrar. Terceiro, essa saída de ar totalmente aberta. Quem projetou o PS5 não tem animal de estimação em casa. Porque o que vai entrar de pelo nessa saída de ar aí não é brincadeira. Nossa, é verdade. Realmente, a pessoa que fez, assim, zero conceito de ergonomia, de funcionalidade dentro da casa. Tipo, não, vamos fazer um negócio que a gente acha que é bonito. Spoiler, não é. E foi isso. Eu acho que o PS5 só me dá uma incomodada, assim, por ele ser um formato... Ele é uma coisa que é ele. Ele, tipo, ele tem que roubar um espaço só pra ele. Ele te obriga. Não é tipo o Xbox que eu queria dar um espaço pra ele ser admirado. O PS5 te obriga a ter esse espaço porque ele tem um formato que você não pode colocar nada em volta. Porque ele não é geométrico certinho e tal, assim. Ele te obriga a deixar ele ali na estante como um monumento, né? E o tamanho dele também, né? Que tem que ficar... Nossa, coitado da galera que faz móvel, vai ter que mudar os móveis tudo, porque nada vai encaixar esse PlayStation. A gente vai voltar àquela época das escrivaninhas feitas pra Vai, só computador, pra ter um lembra? PlayStation. Lembro. Que era uma moda. Vamos fazer uma pra encaixar o PlayStation ali, sabe? O videogame tem que ter uma base pra ficar deitado, velho. Isso pra mim é inconcebível, mano. É verdade, né? A base vem separado, né? Você não pode simplesmente deitar ele. Não, você tem que pôr na base. Meu Deus, eu não sabia disso, não. É. Tem. Se você olhar as fotos, você vai ver que tem uma coisinha, um discozinho embaixo dele. Mas vamos combinar, a Sony, ela sempre teve essa vontade, né? Não, vamos fazer um troço diferentão. Porque vocês lembram como é que era o controle original do PlayStation 3, né? Era maravilhoso. Aquele bumerangue. Era maravilhoso, parecia uma banana. Era horrível, cara. Prateado, né? Era muito tosco. Era muito feio, era horroroso. O PlayStation 3 acabou se livrando dessa, né? Eles acabaram voltando atrás e entregaram um console que tinha ali, pra aquela época, um design que era bem legal, era razoável, né? Acho que a gente acabou entrando depois numa era em que a gente passou a gostar mais de coisas com design mais discreto, né? Entrou o lance do flat design e tal, tanto que o Xbox Series X, né? Ele tem essa vibe super discreta, mas é bem isso que você falou, com ele dá a impressão que é uma vontade que a Sony tinha há muito tempo de fazer uma coisa muito bizarra, extravagante, talvez uma homenagem ao Oscar Niemeyer, e eles acabaram entregando essa coisa que pode ser inclusive um ótimo console. A gente nem tá falando de hardware, não tá falando de biblioteca, tá falando de nada, puramente de estética, né? E na estética, pra mim, é um novo. Agora o controle eu acho bonito, eu gosto bastante. O DualSense é bem bonito mesmo. E eu acho chique, parece uma luvinha. Ai, não sei, aquelas luvinhas de filme. Bem isso que o Dias falou, que parece essa estética do futuro, do que era futuro. Aí me lembra esses filmes que a galera tinha tipo uma luvinha só pros 2 dedos. E aí você ficava tocando a tela. Minority Report. Isso, me lembra muito o controle, parece que é a gente com essa luvinha. Não sei, eu tenho essa sensação. Mas, gente, o que a gente sabe até agora da nova geração? Pra começar a falar qual é a melhor forma de entrar na nova geração agora, né? Pra cada pessoa. O PlayStation, o Xbox. Porque eles têm algumas coisas meio parecidas. A Sony, ela veio com umas novidades bem legais aí essa semana. Mas eles também são bem diferentes, né? Até mesmo nos 2 modelos que eles oferecem pro mercado. Eu acho que a coisa crucial pra definir como você vai entrar na próxima geração, desta vez, né, vai ser poder de compra. A gente tá em uma geração que, diferentemente do Xbox One e PlayStation 4, que eram mais equiparados, assim, eu acho que nessa geração, a gente tendo esse modelo do Xbox Series S, vai acabar pesando pra muita gente. É uma coisa que nós temos discutido bastante, né, tanto em redes sociais, quanto na redação, né, nos nossos programas e tal, que o Xbox Series S vai acabar sendo um custo-benefício incrível pra quem não pode gastar muito e ainda pode utilizar o Game Pass, né? O PlayStation 5, apesar de vir com toda a sua biblioteca do PlayStation 4, que eles anunciaram, inclusive, né, que vai ver esse serviço pra quem é assinante da Plus, que você vai ter acesso a uma porrada de jogos exclusivos do PlayStation
PlayStation 4 nele logo de cara e ter esses vários lançamentos que eles estão prometendo e mostrando nesses eventos, inclusive muita coisa legal, né? O último evento do PlayStation mostrou muita coisa bacana. Apesar de tudo, você tem que ter bala na agulha, porque os jogos vão subir para $70. Aqui no Brasil já tá ameaçando ficar na faixa dos 350 e o console não vai ter uma versão muito mais barata. Especialmente para quem quiser carregar a biblioteca do PlayStation 4 junto, quiser se desfazer do PlayStation 4 para usar a retrocompatibilidade, vai ter que pegar o drive de disco, a mesma coisa pro Xbox, né? Vai ter que pegar o console com drive de disco. Então, é uma decisão complicada, mas eu acho que ela fica mais fácil de ser tomada dependendo do poder de compra que você tem. Definir o seu limite. Olha, não vou gastar tudo isso com o console, então beleza, vamos pegar aqui um Series S, pegar o Game Pass, e aí quando as coisas ficarem mais baratas, daí eu entro com o PlayStation 5 ou mesmo dou um upgrade no Series X. A questão é que, tipo, o modelo mais barato do PlayStation, né, que é $100 mais caro do que o mais barato do Xbox, ele não perde poder de fogo, né? Ele só não tem o drive de disco. Enquanto o Xbox, ele tem uma espécie, a gente até falou isso ontem na gravação, né, Gui? Ele é como se fosse um modelo de entrada. Ele tem um menor potencial ali de gráfico e tal, pá. O que exatamente que ele perde em relação ao Series X, além do poder gráfico? Ele é um console que tá mirando, pra começar, no Quad HD. Não pretende ser um console 4K. Isso aí já é, de cara, a principal diferença entre os dois modelos. Ele roda em 4K, mas não é 4K nativo. É o 4K escalonado, né? Então, vai ter isso, a falta do drive de disco, né? Que é, de cara, uma das coisas que a gente percebe. A gente não pode esquecer da retrocompatibilidade, né? Tem muita gente que vai vir com a biblioteca do 360, com a biblioteca do Xbox One, e tem na sua estante os discos. Se você quiser ter essa retrocompatibilidade, levar os seus jogos para nova geração e se desfazer do seu console dessa geração atual, aí você tem que levar isso em conta também. Tem a questão de a retrocompatibilidade também, né, mesmo no digital, não rodar com o mesmo nível de aperfeiçoamento que o Xbox One X, né, que é dessa geração, rodava. Então tinha aqueles patches de atualização. Eu lembro inclusive quando saiu Red Dead Redemption 1, né, com retrocompatibilidade para a geração do Xbox One, que no One X ele veio com um patch que, nossa, o jogo ficava quase um remaster, assim, de tão bonito que ele ficava. Então, esses melhoramentos também não vai ter no Series S. Tem uma coisa que eu acho importante também da gente levar em conta, que é o armazenamento, né? Por mais que o Xbox Series X tenha o drive de disco, né? Então tem essa opção pra quem quiser utilizar essa mídia. O Series X, ele tem muito mais memória, né? Um SSD de 1 TB contra um SSD de apenas 512 GB no Series S. Pode parecer muito 512 GB, mas não é. Hoje em dia você coloca ali 3, 4 jogos, já vai boa parte dessa memória aí. A Microsoft está prometendo que os jogos no Series S vão ser mais leves, justamente por não terem aí o suporte ao 4K, né? Que é um dos maiores fatores para fazer o arquivo ficar pesado. Eu tô acreditando que vai ser 2 versões de jogo diferentes que eles vão fazer, né? Para ter tamanhos diferentes, mas eles estão falando que vai até 30% a menos pesando no disco aí os jogos do Series S. Mas ainda assim, eu acho pouco. 500 GB é mais ou menos a memória que tem nos primeiros PS4. Nossa, é muito pouco. É bem pouco. É bem pouco mesmo. E para um console onde você só tem a opção de baixar os jogos, é pouco. Pra você baixar um jogo e excluir outro. É. Nessa geração, eu comprei o PS4 Slim, aquele que tem menos memória, eu já sinto muita falta. Toda hora que eu compro um jogo novo, eu tenho que deletar o antigo. Putz, na nova geração, então... Eu tô total nessa situação também. A minha sorte é que eu sou mais dos indies, então não ocupa tanto espaço. Mas até quando você compra em mídia física, você tem que instalar um tantão de jogo. Sim. E eu tô nessa também. Tem um certo jogo aí, de tiro com aquele modo Battle Royale, é o Galactus do HD das pessoas, né? É o COD, né? É o COD Warzone. Cada atualização que sai é tipo mais 10 GB aí, 10 GB aí, 15 GB, 12 GB. Você tem que ter um HD pra cada atualização, né? O jogo, se você deixar, ele toma o HD inteiro. Doideira. Só 2 outras coisas que acho importante mencionar na diferença entre esses dois consoles, além de todas essas que a gente falou, é que o Series X, ele tá mirando em entregar uma taxa de quadros de até 120 FPS, né? Uma coisa que inclusive a gente não teve ainda nos consoles. Obviamente você tem que ter um monitor ou uma TV que suporte essa quantidade de quadros por segundo. E o Series S vai proporcionar até 60 FPS. E aí também eles têm menos memória RAM. O Series X tem 16 GDDR6 e o Series S 12 GB. A gente não sabe exatamente como isso vai se explicar, se é só a questão da performance do jogo, mas a gente tem que lembrar que nós não conhecemos ainda as funções, né, por exemplo, da nova dashboard. Eu não me lembro se foi o Xbox Series ou se foi o PlayStation 5 que prometeu isso, mas um dos 2 consoles da nova geração vai entregar um negócio que vai ser... Você vai poder manter 2 jogos em suspensão. Ah, foi o Xbox. Foi o Xbox, né? Exatamente. O Xbox. Isso. E você pode deixar mais de um jogo, né, na suspensão ali, o que seria bem bacana. Às vezes é legal você ter a opção de fazer isso com mais de um aplicativo no negócio. Isso não vai ter no Series S? Então, tô entrando na parte da especulação. Ah, tá. A gente não sabe exatamente nas funções
dashboard, o que vai ser sacrificado no modelo mais barato, né? Porque provavelmente a gente vai ter uma dashboard, inclusive, mais rápida, que é uma coisa que o Xbox One, ele tem uma dashboard bem bacana. O PlayStation 4, acho que uma das maiores deficiências do sistema dele é que todo o sistema da tela de entrada ali é muito lento. Você vai entrar na loja e, nossa, demora um tempão. Sim. Que é uma coisa que eu tô esperando que mude. A gente não sabe quais são as novas funções, mas a gente sabe que tudo isso também depende, né, da quantidade de memória que você tem disponível, até pra você manter esses jogos em suspensão e tal. Então eu tô muito curioso pra saber como que esse hardware vai impactar também nas funções do console que não dizem respeito só a rodar jogo, né? O que é uma coisa que eu acho interessante é que a Microsoft, ela vem com essa estratégia de trazer um modelo mais competitivo, né, em termos de preço, principalmente, que é o Series S. Nossa, é tão complicado o Series S, Series X. Ai, É um trava-língua, né, gente? eu quero falar sobre isso. Deixa você falar, eu quero ler um negócio pra você aqui. Já até sei o que é. Mas assim, ao mesmo tempo, a Microsoft também falou que os jogos iam continuar saindo, né, para os consoles da geração anterior por algum tempo. Eu não me lembro exatamente por quanto tempo. 2 anos. 2 anos, né? E aí eu fico me perguntando, o cara que vai comprar agora, será que não vale mais a pena ele comprar um One X ao invés de comprar um Series S? Ou tem muita diferença? Ele não pode mais, né? Como assim? Poder ele ainda pode, que ainda deve estar vendendo nas lojas, mas deixou de ser fabricado, então eventualmente ele vai desaparecer das lojas mesmo. Que louco, eu não tinha visto essa notícia. Eu fui procurar pra comprar e eu não encontrei. Não achou? Quando eles anunciaram, que na semana seguinte, ou umas 2 semanas depois, eu fui lá, putz, e se eu visse se eu não encontrava um One X baratinho pra fazer um upgrade no meu, né? Que eu ainda tenho o primeiro lá, aquele modelo grandão do One. Falei, talvez eu encontre baratinho, né? Pra segurar, já que eu não vou comprar nova geração tão cedo. E, cara, eu não achei. Assim, não em lojas padrão, né? Deve ter Mercado Livre, mas, enfim. Será que fizeram estoque de One X depois que anunciaram a saída? Eu acho que também tem a questão da pandemia, né? Principalmente Mercado Livre, o pessoal ia mais pro exterior pra trazer pra cá. Eu acho que pode ter uma influência de pandemia também, de não achar. Agora eu tô procurando nesse exato momento que a gente grava e tem de volta nas lojas. Só que assim, disparou demais o preço. O preço médio aqui é mais de R$3.000, sendo que ele era um console que... Caramba! Nossa, tá 3.200, 3.300 e ele era um console que eu me lembro quando ele saiu, o pessoal tava comprando ele por 2.500 aqui no Brasil. É, eu lembro disso. Nossa, subiu muito mesmo. Mas subiu tudo subiu muito também, né? Sim. Mas, gente, tem outra diferença do Xbox Series S pro Xbox Series X em relação à retrocompatibilidade com o Xbox One e o Xbox One X. Tipo assim, a sensação que eu tô tendo é que, beleza, o Xbox ele tá com uma série de funcionalidades que me interessou muito. Tipo, eu me interessei pelo Xbox Series S. Só que pra comprar um Xbox agora, uma pessoa mais ou menos leiga, ela não vai entender muito bem essas diferenças, tá ligado? A impressão que eu tenho é que estão fazendo essa diferenciação agora, mas no futuro próximo a ideia é abandonar a nomenclatura e chamar só de Xbox mesmo, sabe? Só qual que vai pode comprar? ser. Eu vou comprar o Xbox novo, pronto, é isso. Que é a forma correta de você chamar todos os novos consoles que saem, Sim. né? Tá decidido. Gente, olha só, eu traduzi uma notícia da IGN dos Estados Unidos e eu não acreditei na tradução do jeito que ela ficou. Isso aqui é informação real que eu vou falar, tá? Eu vou ler pra vocês aqui esse trava-língua. O Xbox Series S não rodará a versão otimizada para Xbox One X dos jogos retrocompatíveis, mas em vez disso vai rodar versões Xbox Series X de jogos de Xbox One e do Xbox 360. O Xbox Series X e o Xbox... o Xbox Series S e o Xbox One X tem essa incompatibilidade, mas o Xbox Series X vai rodar tudo de o Xbox One X. Cara... Complicado. Essa daí vai cair no Enem do ano que vem. Nossa senhora. Nossa, o rato roeu a roupa do rei de Roma aí. Basicamente o que a notícia tava dizendo é que o Series S, como ele não roda 4K, a retrocompatibilidade dele não vai ser igual a do Xbox One X, né? O poderoso 4K da Microsoft. O Scorpio. Isso, exatamente. Mas ele vai rodar versões otimizadas, retrocompatíveis sem o 4K. É isso que essa notícia tá dizendo. Mas vai entender essas nomenclaturas da Microsoft, né, E cara? Coelho, quanto tempo você demorou pra entender o que eles quiseram Eu dizer? levei um tempinho. Que bom que você explicou, porque eu fiquei assim um tempão lendo, eu fiquei, quê? Tem que rolar um equilíbrio, entendeu? O PlayStation tem um design feio e o Xbox novo tem um nome feio. Tem que equilibrar a natureza. Tem que equilibrar. Alguma coisa tinha que ficar feio pra cada um dos lados. Justo. E, gente, uma coisa que também vale a gente levantar aqui, né, que na verdade é uma coisa bem importante, é a questão do Game Pass, né? Que se você for pensar pelo lado da grana, né, você pegando um Xbox, vamos chamar o Series S, né, de entrada, assim, com um Game Pass, você vai pagar uma assinatura, né? Uma assinatura que hoje, se eu não me engano, aqui no Brasil subiu pra R$45, é isso? É isso. É, com reajuste, né, mais recente. Do Ultimate, né? É. Eu acho que o padrão não subiu ainda. Se subiu, eu não vi. Eu sou assinante também. Mas no mês passado veio normal, R$30. É porque tem o Game Pass Ultimate e o Game Pass padrão. O Game Pass padrão, ele te dá acesso à biblioteca apenas. O Game Pass
Ultimate, ele te dá também o acesso a Live Gold. É basicamente, em vez de você comprar a Live Gold por ano, ou a cada 3 meses, ou mesmo pagar mensal, você já inclui ela no Game Pass, e no fim das contas, se você dividir por mês, fica até mais barato do que você comprar um ano inteiro. Digamos, fica, sei lá, R$150, uma coisa assim, que tá a Live Gold de 12 meses. Se você comprar ela já inclusa no Game Pass Ultimate, fica mais barato do que você pegar esses R$150 e dividir por 12 meses, sabe? No fim das contas vale a pena. Eu tô olhando aqui no site agora, só o Game Pass ainda tá R$29,99. Tá R$30. Até o lançamento, né? Provavelmente já deve subir esse valor aí. E mesmo subindo ainda vale super a pena, né? Sim. O Game Pass é uma coisa que compensa muito. Eu acho que ele até vai fazer mais diferença nessa geração, justamente pelo fato dos jogos ficarem mais caros, né? A gente já viu aí uma sinalização dos jogos irem por $70. Aqui no Brasil, esse $70 tá virando R$350. E, cara, é uma porrada, né? Demais. Não dá pra gente ficar gastando esse dinheiro. E o Game Pass vira e mexe, sai algum jogo no lançamento, ele já tá no Game Pass. Sim. Você pensa, vou pagar 350, vou pagar R$30 por mês. É tipo, tem nem o que pensar. Inclusive, em uma das conferências da Microsoft, né, do Xbox, eles comentaram que todos os jogos que estavam sendo mostrados ali sairiam no Game Pass, né? Dentre eles tem aquele The Medium, por exemplo, que não é um exclusivo e que vai sair no Game Pass. Então, o cara que assinou o Xbox Game Pass, né, e que vai escolher o Xbox como console, ele já tem um catálogo de, sei lá, 100 jogos disponíveis pra ele jogar, que é jogo pra caramba, e as novidades, né? Alguns jogos exclusivos e alguns jogos que não necessariamente exclusivos vão sair também pra esse console. Então é um combo muito interessante, principalmente do ponto de vista financeiro. E aí fica a questão, né? A Sony anunciou nesse evento mais recente o tal do PlayStation Plus Collection. É um serviço complementar ao PlayStation Plus, pelo menos foi o que eu compreendi, em que você vai receber uma gama ali de jogos, né? Que são meio que os hits que marcaram a geração anterior, né? E aí tem o God of War, o remaster do The Last of Us, o Monster Hunter. Bloodborne. Cara, isso foi incrível, cara, na moral. Eu achei um pouco confuso Eu também, cara. o que é esse negócio. E eu achei meio preguiçoso também. Sério, gente? É porque, tipo assim, o que eu entendi, tá, gente? Se eu estiver errado, alguém me corrija. São esses jogos que eles anunciaram e é isso aí. Parece que é pouca coisa, coisa muito de nicho, assim, sabe? Tipo assim, os nossos jogos aqui, ó. E são, tipo, 5 jogos. Não que seja só 5, mas me soou uma resposta meio preguiçosa ao Game Pass. A impressão que me deu desse negócio é que ele não é um concorrente pro Game Pass. A impressão que me deu é que é tipo, a pessoa não comprou o PlayStation 4, ela tá chegando agora no videogame, e aí a Sony, ó, toma aqui essa meia dúzia de jogos pra você ir jogando, porque os nossos jogos vão demorar pra ficar prontos. Então, pra não criar aquela situação igual foi no começo do Play 4, que teve os jogos de lançamento, e aí ficou aquele um ano e meio que não tinha nada saindo, era um remaster aqui, um remaster ali, os jogos que saíam pra nova geração não eram muito legais, o negócio só começa a esquentar mesmo no meio de 2015 ali, com Bloodborne pra frente. Eu acho que é um pouco isso, assim, meio pra deixar a galera, ó, você que comprou agora e que não tem nenhum jogo retrocompatível, não tem nada, ó, tá aí esse conjunto de jogos pra você ir jogando, pra você ir curtindo, até saírem os nossos novos jogos aqui. Aí me dá uma sensação também de que a Sony, ela é muito boa de agariar fãs, assim, né? Que é uma coisa, tipo, olha, a gente vai, né, entre aspas, te dar estes jogos, que são, né, os nossos hits e tal, e nisso, você que já tá aí feliz da vida que seu PS5 já é muito nosso fã, você vai ficar mais ainda mas se você for uma pessoa que não viveu esses jogos quando eles lançaram. Então, pra mim, eu acho que ele é muito mais uma ideia de, tipo assim, isso que você tava falando, de vamos te atualizar dos nossos jogos, talvez você não tenha jogado, ao mesmo tempo que também pega aí esse vácuo que talvez fique um tempo sem jogo. Eu acho que ele é um benefício realmente pra quem não jogou. Inclusive, parece que rolou uma entrevista pra Famitsu, né, do CEO da Sony, em que ele disse que não seria uma retrocompatibilidade paga isso, que seria meio que uma seleção de jogos ofertados ali pros assinantes e tal, e que a retrocompatibilidade é um outro serviço, quer dizer, uma outra funcionalidade, né? Só pra confirmar aqui a lista dos jogos que estão nessa PlayStation Plus Collection. São 18 jogos, né? São 18, São 18 jogos, tem vários, inclusive, que não são exclusivos, né? A gente tem ali o Battlefield 1, o Resident Evil 7, mas eles disponibilizaram, pelo menos de início, 18 jogos. O que eu tenho, na verdade, uma observação e uma dúvida. A observação é que esse serviço, ele me parece um híbrido de Game Pass com o serviço do Nintendo Switch Online, que você não paga a mais pra você ter acesso, digamos, a uma biblioteca que tem ali. Então, tipo, no caso do Nintendo Switch Online, é Super Nintendo e Nintendinho, né? Você vai lá e entra e tem vários jogos clássicos lá pra você aproveitar. Aí você joga e acabou sua assinatura, você não tem mais acesso a eles. Se bem que, de alguma forma, é meio que assim também nos serviços atuais, né? Da PS Plus e do Xbox Games with Gold. Mas dá a impressão que, tipo, os jogos vão estar ali e, tipo, enquanto você tá pagando, fica ali aquela biblioteca disponível pra você. Agora, minha dúvida é a seguinte: se esse serviço, ele vai ser algo a mais aos jogos que são ofertados mensalmente pela PS Plus, ou se ele vai
substituir os jogos da PS Plus. Eu acho que vai ser uma coisa extra. Eu acho que vai ser extra também. Não faz sentido substituir. Não, eu digo assim, substituir no sentido de que nós vamos parar de entregar jogos da PS Plus todo mês para ter uma biblioteca aqui de jogos disponíveis que as novas pessoas e as pessoas que estão jogando vão ter sempre acesso, sem pagar a mais. Porque assim, o serviço pago, tanto da Plus quanto da Gold, ele compreende duas coisas. É você ter acesso aos servidores e pagar, né, para jogar online, e você ter acesso a jogos que são ofertados para você todo mês. Talvez a estratégia da Sony, em vez de fazer um outro serviço, ou reformular o PlayStation Now, ou utilizar um outro serviço para competir com o Game Pass, talvez o esquema dele seja justamente assim, olha, a gente para de ofertar, assim como eles pararam de ofertar jogos do PlayStation 3 e do Vita, a gente para de ofertar esses jogos mensalmente, mas a gente entrega para vocês essa biblioteca aqui. Eles não detalharam, eu tô imaginando que pode ser algo assim. Eu acho isso difícil. Seria terrível, Eu também acho difícil. Porque esses jogos, colocar coisas em catálogo, você depende de contrato de licença com o dev. Esses contratos normalmente têm um prazo. Tipo, até no Game Pass você tem jogo que volta e meia sai, né? Tipo, Red Dead Redemption 2, por exemplo. Os jogos do Game Pass saem o tempo inteiro. O único problema do Game Pass é isso. Você tá jogando um jogo e às vezes no meio ele sai. Então eu acho que pra você fazer essa estratégia, tipo, aí meio que assumir que é igual um Game Pass, assim. E que os jogos vão acabar saindo da coleção, e não que eles vão ficar lá pra sempre. Eu acho que se tiver uma rotatividade nessa lista, se eles forem trocando com o tempo, realmente ele fica muito parecido com o Game Pass, assim. Tem uma outra coisa também que eu acho que quando você dá os jogos, tipo, tem esses 2 por mês, você cria meio que uma psicologia nas pessoas que, se eu não pegar agora, eu não pego mais. Então, tipo, a galera vai se educando já a crescer esse catálogo e não fica contando que aquele jogo vai estar lá o tempo todo pra ela, sabe? Acho difícil eles tentarem isso, de abandonar o negócio da PS Plus pra ficar colocando jogos nesse catálogo. Eu acho que o que faz sentido pra mim é isso vai ser um serviço que vai chegar junto com o PS5. Talvez dure aí, sei lá, não dure pra sempre, mas dure um tempo com esses jogos específicos, porque a proposta é toda em torno dos hits do PlayStation. Então não sei se faz muito sentido ficar mudando, assim, pelo menos a princípio. Talvez mais pra frente, tipo, um ano depois, assim, faz sentido, mas aí eles vão cair no Game Pass. Talvez isso seja uma forma deles testarem o público pra ter um Game Pass deles, mas isso de tirar essa ideia de tirar os jogos da PS Plus, os 2 mensais, eu acho muito difícil, porque eu acho que a galera vai querer queimar a Sony. Gente, mas vocês estão esquecendo de uma coisa. O console novo tá chegando agora. Eles, inclusive, nem detalharam, né, questões de serviço, que é a coisa que eu mais tô esperando que eles falem de serviço, de outras funções do console e tal. Eles não vão ter jogos da própria plataforma pra ofertar. Então, eu acho que pode acontecer de o PlayStation 4 continuar a receber os jogos, como tem acontecido, e em vez de eles ofertarem jogos, porque vai ter que ter Plus. Eles não vão falar, PS5 não vai ter Plus pra você pagar. Inclusive, esse serviço ele está atrelado a Plus. Então, acho que vai ser o lance assim, você paga a Plus, mas a gente não vai te dar jogos no PlayStation 5 agora, você fica com esse serviço aí. Faz sentido. Porque vão ofertar o quê agora no início, sabe? Não tem. Não tem como. Na minha cabeça, eu acho que faz sentido. Você, tipo, tem esses jogos e continua os 2 mensais da Plus. Porém, eles não vão te dar nada de PS5 ainda. Então, vai ser você ganhando jogos de PS4 pro PS5. Eu entendo as críticas que vocês fizeram em relação ao sistema. Eu tinha gostado bastante. A maneira que eu vi foi tipo assim, galera, pode migrar, não tem problema. Os seus jogos favoritos, eles estão aqui no PlayStation 5. E se você não jogou alguns desses aqui, agora você pode jogar. Porque eu acho que a pessoa média, ela não jogou tudo aquilo de jogo. Eu tenho um PS4 aqui, eu joguei vários jogos, mas tem muita coisa ali boa que eu queria jogar. A gente, quando tem essa troca de geração, fica pensando, né? Putz, tem tanta coisa boa ainda que eu posso aproveitar aqui no meu PS4, que eu posso comprar aqui agora. Deixa o PS5 pra depois. Só que aí o que eles estão dizendo é isso, tipo, pode comprar o PS5, que aqueles jogos que você queria comprar, que você não jogou ainda, não precisa comprar mais, tá? Tá aqui na sua assinatura. Agora que você falou, eu tô pensando por este lado estratégia aí de mercado, que realmente é mais ou menos aquela pergunta que o Dan fez mais no início, de, não vale mais a pena a gente comprar um Xbox One do que um novo? É mais ou menos isso que a Sony talvez tá tentando evitar com isso. De tipo assim, olha, não compra o antigo, porque a gente, vai te dar até de graça. Compra o novo já, à vantagem. Só custa R$5.000, mas tá tranquilo. Se você fizer as contas, se você comprar um PS4, mas isso tudo de jogo que a gente tá te dando é o mesmo preço. A Sony, ela tem um grande desafio nessa geração. O próprio CEO do PlayStation, né, o Jim Ryan, ele já falou isso, que é você conseguir migrar a base instalada do PlayStation 4 para o PS5 na sua totalidade. A gente tá falando aí de mais de 120 milhões de aparelhos. É muita coisa. É um desafio muito grande, ainda mais com um aparelho que não vai ser o mais barato, né? Então você já não tem esse argumento, que era um argumento que existia na geração passada. O PlayStation 4 era o aparelho mais barato. Eles vão ter que oferecer alguma coisa pra você fazer essa migração, né? Então, é complicado. Eu sinto que a Sony tem um pouco de desvantagem nessa parte dos serviços, justamente porque eles viram a Microsoft buscando essa parte dos serviços e meio que tipo, não, a gente não precisa disso, sabe? E talvez a Sony não precise, mas não sei se esse julgamento vai lá na frente, pode acabar ferrando eles, sabe? É que assim, acho que a Sony, a gente ouve muito isso dos fãs também, né? De que, mas o Game
Game Pass é muito bom, mas no Game Pass não tem God of War, no Game Pass não tem Uncharted, né? Então é como se os exclusivos da Sony fossem ali pilares tão fortes, tão firmes, que quem tá embarcado na Sony não vai em nenhum momento sentir trepidar, sabe? Mas é que a sombra do Game Pass é muito grande, cara. É muito benefício. A gente fez um programa sobre o Xbox aqui no Final Level Cast, que a gente gravou com a Mari, e a gente falou muito do Game Pass, e cara, é impressionante como a gente falou pra caramba durante 1h30 de programa, e ainda tinha muita coisa pra falar, porque o catálogo é colossal, sabe? E o preço é muito convidativo, principalmente pensando em Brasil, assim, né? O cara que, sei lá, não tem tanta grana e tal, pô, ele tá querendo ir pra próxima geração, é muito sedutor você ter um console que é mais em conta e que tem um serviço que te entrega isso tudo e que vai sendo alimentado com o tempo, né? Porque, como a gente falou aqui agora, a gente não sabe o que vai acontecer com esse PlayStation Plus Collection, se vai ser um catálogo fixo, se isso vai ficar pra sempre, se não vai. A Sony foi meio nebulosa nas informações nessa última apresentação, né? Foi, nessa parte foi. Mas assim, questão de jogos, o que tá mais atrativo pra vocês, assim? Porque, infelizmente, a Microsoft acabou saindo na desvantagem, né? Ela tinha o Halo Infinite, que era um dos grandes system seller, né? Que a gente chama, e acabou sendo adiado, e a gente tem um monte de promessas, né? No caso da Microsoft, porque ela acabou comprando vários desses estúdios em 2018, a gente tá em 2020, você não faz jogos grandes e bons em 2 anos, hoje em dia, né? Você faz AAA com 3, 4, 5 anos, então foi muito investimento a longo prazo que ela fez, a gente só vai ver os frutos disso um pouquinho lá pra frente. A Microsoft acaba um pouco, como é que eu posso dizer, ficando na desvantagem por não ter logo de cara uma biblioteca de exclusivos atrativo o suficiente, né? Eu acho as duas bibliotecas agora de início, depois que o Halo Infinite foi atrasado, de ambos os jogos, não o que eles já anunciaram pro console, mas os que vão lançar com o console, ambas as bibliotecas estão um pouco fracas em termos de system sellers, assim, sabe? Pô, não sei, cara. Aquele killer app. O PS5, ele já começa com Demon Souls, né? Que tem um apelo muito grande aí dos fãs do Soulsborne, né? Tem o Homem-Aranha também. Então, mas o Homem-Aranha, ele é meio que uma DLC, tipo, super sinistra. A base dele é o Homem-Aranha original. Mas ele sai pra PS4 também. E ele sai pra PS4 também, exatamente. E o Demon Souls é um remake, tá ligado? Não tô dizendo que são jogos ruins, mas eu tô falando de termos de killer app. Ai, gente, eu não sei, eu fico com uma sensação com essa nova geração saindo agora. Eu olho e falo assim, precisava disso agora? Mas já deu 7 anos. Mas é porque me dá uma sensação que, tipo assim, a gente não tem nem nada demais, tipo, igual os jogos e tal. Não tem nada tão atrativo que faça ninguém querer muito. Tipo, eu queria ter um Xbox e um PlayStation porque, sei lá, eu queria um console novo e é legal. Mas a mesma coisa aconteceu em 2013, né? Que jogos que a gente teve de lançamento? Tinha NEC. A mesma coisa aconteceu. Olha, eu lembro da promessa que eu tive com o Xbox One, que, inclusive, eu fui a única pessoa que comprou um Xbox One, quando tava todo mundo comprando PS4, que eu lembro que eu tive, assim, muitas promessas que, pela primeira vez, eu escolhi console por causa de jogos, porque geralmente eu ia, tipo, pelo feeling, assim. E aí foi quando eu sentei e pesei os prós e os contras de cada um, e eu decidi pelo Xbox One porque eles tinham prometido, tinha o Ori no Blind Forest, tinha Inside, que era exclusivo, tinha o Tomb Raider, que também tava como exclusivo por um tempo. Mas esses não foram de lançamento. Não, mas eu lembro deles anunciarem. Certo. Eu não lembro de já ter saído. Tipo assim, nas E3 da vida e tal, tinham anunciado já umas listas de quais jogos teriam. E aí que eu tomei minha decisão. Eu não sei, realmente eu não sei se na época também era a mesma coisa e tal. Eu fico com a sensação agora que é meio que tipo, a gente só tá lançando porque deu a hora de mudar de geração. E aí eu fico meio, eu vou esperar. As últimas duas, os primeiros anos sempre eram meio meh, né? Tipo, eu lembro que tanto o PS3 quanto o PS4 eu comprei muito perto do lançamento, assim, o primeiro ano do videogame, não parecia que tinha nenhum jogo assim, caramba, esse jogo aqui eu tenho que jogar esse jogo. Geralmente era um negócio que demorava um tempinho mesmo. A impressão que eu tenho com essa geração agora é que meio que as empresas estão admitindo isso, sabe? Sabe que vai demorar, então, ó, toma aí retrocompatibilidade, vamos dar uns jogos Play 4 pra todo mundo aí, e do Xbox One, fica de boa aí. Se você não quiser mudar, não muda, tipo, nossos primeiros exclusivos vão ser cross-gen, que pelo menos do lado da Sony é um negócio muito surpreendente, na minha opinião. É, verdade. É justamente pra não ter essa coisa, sabe? Tipo, eu vou comprar esse videogame novo, vou ficar um ano e meio aqui sem ter nada legal pra jogar nele. Não sei, das outras vezes tinha uma empolgação, tipo, um hype com as coisas e tal. Mesmo que a gente soubesse que os jogos demorariam pra sair um tempo, a gente ficava meio que ansioso pra pegar já no início e tal. Eu acho que talvez seja em grande parte por isso. De que as empresas meio que já admitiram que não vai ter mesmo. Então, acho que me tirou um pouco essa coisa. Quem tá muito ansioso pra trocar geração é o meu PS4, porque ele tá gritando toda vez que eu ligo ele aqui. A ventoinha dele parece que, sem sacanagem, gente, parece que é um Megazord sendo montado toda vez que eu ligo ele aqui. Gente, eu tô aqui com a lista aberta dos jogos que saíram pro PlayStation 4 e pro Xbox One no lançamento. Quando você olha os exclusivos, cara, é muito fraco.
Você tem o Killzone Shadowfall, considerado pelos fãs o Killzone mais fraco. Você tem Neck, você tem Resogun, você tem Flower. Você tá falando mal de Neck, Diego? E aí no Xbox você tem Killer Instinct, que morreu rapidão, né? Nem nasceu, né? Isso é uma tristeza, porque esse jogo é incrível, cara. Pois é. O Just Dance 2014, que naquela época, não sei se vocês lembram, o Xbox ele vinha com o Kinect obrigatório. E por isso que ele era mais caro, inclusive, como o Bruno falou. E aí você tem, sei lá, Dead Rising 3 e Forza Motorsport. Então, assim, não tinha nenhum jogo, tirando os multiplataformas, né? Que são as coisas mais legais, tipo Assassin's Creed 4, que também era cross-gen, tinha pra geração passada, Battlefield 4, enfim. Não tinha nada que você falasse, meu Deus, Rise Son of Rome, sabe? Era bem parecido, né? A lineup do Xbox One e do PS4 tinham coisa meio parecida, assim, né? Um tinha um simulador de corrida, o outro também. O joguinho de tiro, o outro também, né? É que é padrão, né? Os caras sempre lançam oferta pra vários públicos. Então tem que ter o jogo de corrida, tem que ter o jogo... Os jogos de esporte tem que estar lá também logo de cara. Tem que ter o jogo pra criança ou o jogo família, né? Eu só espero que esse Homem-Aranha aí não seja tipo um Ground Zeroes, né? Que era uma fase que foi vendida como jogo. Nossa, aquilo ali foi muito feio. Que engraçado, eu tô vendo aqui a lista de jogos que lançaram com o Nintendo Switch. Tem um jogo aqui, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Pronto. Vulgo melhor jogo dessa geração, você quer dizer? Que coisa, né? Lançou com videogame. A Nintendo matou a pau em 2017. Ao lançar o Switch naquele ano com Mario Odyssey e Breath of the Wild, cara, é muito foda. Foi bizarro, cara. Mas se você comparar com o lançamento dos outros videogames da Nintendo, são todos eles tristes, né? O Switch foi diferente. O Gui falou aí que é o melhor jogo da geração, foi isso que você falou? O Breath of the Wild? Se ele não é, ele tá entre os 3 que eu mais gosto, assim, dessa geração. Eu vou mais longe. Como o Ocarina of Time saiu nos anos 90, eu diria que o Breath of the Wild é o mais poderoso do século, até o momento, né? Nossa, Band ó. nintendista safado. Um programa sobre PS5 e Xbox e a gente falando de Breath of the Wild aqui, ó. Eu consegui. O Coelho conseguiu. Ele conseguiu. Devolve a carteirinha dele, devolve. Achamos uma resposta, né, gente? PS5, Xbox, Switch, pronto, acabou. A gente falou pouco sobre esses jogos do lançamento. A gente falou sobre o Demon's Souls. O PS5, ele sai também com Devil May Cry, que é uma Special Edition, né? Essa Special Edition, ela tem alguma coisa de novo? Ela vai ter o Virgil, né? O Virgil. É verdade, é verdade. Só que não dá pra entender direito o que vai ter além disso, né? Eles não explicaram bem. Vai ter os melhoramentos, né? Os melhoramentos pra nova geração. Além disso, os outros recursos são 2 modos inéditos, que é o Legendary Dark Knight, que vai ser tipo, meio que um modo super difícil. Vai ter o Turbo Mode, que vai aumentar a velocidade do jogo em 20%, deixar ele mais rapidão, assim. Da hora. E aí vai vir também gráficos aprimorados, suporte a Ray Tracing, e obviamente, a gente não sabe se é uma mini campanha, né? Mas vai vir o Dante como personagem selecionável aí. O Dante não, desculpa, o Virgil. Legal, são adições boas. Esse Devil May Cry é um bom jogo, né? Mas é um remaster, né? É um remaster. E só vai estar digital, não vai ter mídia física, né? Eu arrisco dizer que vai acabar sendo pro PS4 e Xbox One esse também, mesmo que eles não tenham falado. É bem possível. Bem possível. Tem também o Sackboy, a Big Adventure. É o jogo de família, né? Que não pode faltar. Exatamente. Lindo, maravilhoso, inclusive. E sem contar que vai ter o Astro Boy, né? Que é um jogo que vai vir na memória do Play 5, né? Isso. Astro's Playroom. Até que demo. Até que demo, né? É pra você soprar o controlinho igual o Geoff Keighley lá. As chamadas gimmicks, né? Que são essas coisas de tecnologia que no fim das contas não acrescentam tanto, mas olha só, o controle faz isso. É a coisa pra você mostrar pros amigos. Exatamente. Mostrar pra mãe, olha mãe, se eu sopro aqui... Aí nunca mais usou. Você falando que não acrescenta muito, você tá pedindo pro Coelho começar a falar da Nintendo. Você tá pedindo. Não, mas isso é importantíssimo, cara. Tipo, quando você pega o videogame, você não tem muito jogo ainda, né? Aí você tem todas aquelas parafernálias pra você ver, tô na nova geração, tenho aqui esse meu novo brinquedo que faz todas essas coisas malucas aqui. É legal, cara. Tipo o touchpad do PS4, né? Que a gente usou tanto em vários jogos. Ai, gente, eu acho isso tão triste, porque é tão legal as possibilidades, né? Teríamos com o controle do PS4 e a galera esquece, não aproveita. Será que daria mesmo? Eu não sei, hein? Amigo, eu acho muito legal, sabe? Eu acho que às vezes a indústria cai no comodismo de, sei lá, não pirar muito em algumas coisinhas. Mas eu acho super legal quando tem algumas interações. Eu gosto também. Eu gostava no ínfamo Second Sun quando você grafitava com o controle. Eu acho muito legal. Você virava o controle na horizontal e grafitava, era muito legal. No PS Vita tinha aquele carinho que você fazia nas costas do videogame, assim, né? O touchpad dele era atrás. O The Last of Us Part 2 acho que foi talvez dos jogos que eu joguei o uso mais interessante do touchpad, né? Inclusive, se você entrar no YouTube, eu encontrei outro dia, cara, umas compilações muito incríveis dos caras tocando, assim, umas
paradas de música de metal, assim, cara. Dá pra tocar mesmo. Dedilhando usando o negócio do violão da Ellie, né, com o touchpad. Então, acho que foi uma coisa bem bacana que fizeram, mas infelizmente ele foi bem subutilizado ao longo dessa geração toda. Eu lembro, sei lá, de ter visto dos jogos que eu joguei 3, 4 jogos, o resto era só apertar. Só jogo exclusivo que vai fazer um uso mais profundo disso, né? Porque jogo multiplataforma não adianta nada você programar uma funcionalidade que no metade dos videogames que o jogo roda não vai ter. Uma coisa muito boa que ele tem é que no FIFA você consegue passar as músicas por ele. E isso não tem no Xbox, né? Porque não tem, então... Enfim, só curiosidade aqui que ninguém quer saber, mas tá aí. Eu achei incrível. Eu nunca vou jogar um FIFA, mas agora eu achei incrível saber disso. Quando você for jogar, você já agora sabe. Você já sabe qual versão pegar. Só vou passar música. Tá vendo só? Aliás, isso é uma coisa importante, né? Vários dos jogos, eles vão ter pros 2 videogames. Em termos de qual versão é melhor desses 2 jogos, PS5 ou Xbox Series? Eu ia falar Xbox Series X, né? Mas eu acho melhor falar Xbox Series interrogação. Qual que vai ser melhor? Difícil saber, né? Cara, acho que não vai mudar nada. Acho que vai ser tipo essa geração, assim. Você vai olhar um do lado do outro na tela e vai ser praticamente a mesma coisa. Não, mas o FIFA você consegue passar muito. Você pode soprar o controle, né? Igual o Geoff Keighley lá. Exatamente. E tem também aquele Destruction All Stars, tem o Fortnite, que também sai junto aí com o PS5, além dos jogos que saem nas 2 plataformas, né? E já no Xbox, o Assassin's Creed Valhalla, ele sai no dia do lançamento, né? Do Series S e do Series X. Também tem a expansão do Destiny, o Dirt 5, o Fortnite também, o Gears Tactics, que eu não sabia que ia sair pra console. Esquisito. Eles deixaram por enquanto só pra PC, nem anunciaram, assim, data a princípio pro Xbox One. Na época do lançamento ele era exclusivo do PC. Eu tô olhando aqui, realmente ele só saiu pro PC e vai sair pro Xbox Series. Ele não tá pro Xbox One. Então acho que eles seguraram, não vamos fazer versão dele pro Xbox One, não. Vamos tornar mais precioso pra quem quiser jogar no console da próxima geração. Mas o Assassin's Creed Valhalla, quando o PlayStation 5 lançar, ele vai estar disponível também. Eu acho que ele chega no PS5 também. Ele chega no PS5 eu também. acho que chega também. Ele é multi, Porque o Xbox veio um pouquinho antes, né? Tipo, uns 20 dias antes. Uma semana antes. Aí, ó, a diferença é muito pouca. Lá fora são 2 dias nos Estados Unidos. O Xbox chega dia 10 e o PS5 chega dia 12. Aqui vai ser uma semana, mais ou menos. 10 e 19. O jogo que vai ter exclusividade temporária, que vai ser o Rise of the Tomb Raider dessa geração, vai ser o Yakuza Like a Dragon, né? O Yakuza 7. Exatamente. O Yakuza 7, ele vai ficar um tempo só no Xbox Series e depois ele vai sair. E eles devem ter feito isso claramente porque eles estão tentando desesperadamente ter alguma vantagem pro Japão, né? Porque esse jogo é bem popular lá. Sim, a franquia é bem popular, mas ele não é o 7, né? Na verdade, ele é um spin-off da franquia principal. No Japão, ele foi chamado de Yakuza 7, né? É? Não sabia. No ocidente, ele é Yakuza Like a Dragon. Legal, ele é um jogo que muda, né? As mecânicas, ele é mais um RPG. Tô bem curioso pra esse jogo, eu gosto bastante da série. Mas ele sai também pro PS5, né? Sai. Ele sai pro PlayStation 4 no Japão no dia 16 e ele sai no mundo todo em novembro de 2020 pro PlayStation 4. Só que no PlayStation 5 ele não tem data de lançamento ainda. Então ele não vai ser um exclusivo total, mas na próxima geração ele sai no Xbox Series em 10 de novembro, que é no dia do lançamento. Eu tô chutando aí que seja exclusividade de 1 ano. Não sei se eles fariam uma exclusividade temporária com menos tempo do que isso. Mas ele sai pro Xbox One também em novembro, pro PlayStation 4 também em novembro, né? No dia 13. E aí fica só o PlayStation 5 esperando pra jogar. O que é bem esquisito, né? Gente, o que vocês acham nessa transição aí de geração? Vai ter, além da qualidade dos jogos e tudo mais, vai ter a transição também do preço dos jogos. Meu Deus. Por bastante tempo foi $60 e agora vai ser $70. O que vocês acham disso em termos de, tipo assim, é justo? É necessário? E, tipo, vocês estão dispostos a pagar tranquilamente essa diferença? Assim, isso é um papo que já vem rolando há muito tempo. Só tava faltando a primeira empresa virar e falar, a gente vai fazer isso, assim. E pelo visto vai ser a Sony, né? Já avisando ali que os jogos exclusivos dela vão ser $70. Muito provavelmente as outras empresas vão olhar pra isso e vão falar, tipo, então a gente vai fazer também. Do ponto de vista nosso, né, do consumidor, eu acho que vai ficar bem pesado no bolso, especialmente aqui no Brasil. Um aumento de $10 lá fora é, tipo, 50, 100 reais aqui. Vai ficar cada vez mais difícil comprar jogo no lançamento. Eu, pelo menos, vou pensar, assim, 2, 3, 4 vezes antes de comprar um jogo no lançamento. Dificilmente vou voltar a fazer isso. Mas, infelizmente, é uma realidade da indústria, assim. Os jogos estão ficando mais caros pra produzir. Os jogos estão levando mais tempo pra ficarem prontos. As condições de trabalho nos estúdios são sempre péssimas. Dá pra fazer um debate só sobre isso. Mas os custos estão aumentando e o preço continuava o mesmo, né? Tentaram contornar durante muitos anos com um monte de subterfúgio
tipo passe de batalha, DLC, microtransação, tudo que é tipo de jeito de tentar tirar um pouco mais de dinheiro das pessoas. Agora realmente começaram aí a colocar no preço base do jogo mesmo. E será que isso vai ser um padrão? Eu acho que vai. A quem começou, na verdade, isso foi a 2K, né? Ela anunciou o NBA 2K21 como um jogo já de $70. E aí teve alguma outra empresa que eu não lembro que mencionou também que faria 70, e agora veio a Sony quase que oficializando, porque ela sendo fabricante, né, talvez tenha mais peso. A 2K falou com o NBA, mas meio que virou depois, deu pra trás e falou, não, é só o NBA. E tipo, aí deixou meio incerto, assim, tipo, será que é só esse mesmo? É. E a Sony veio e virou e falou, não, nossos jogos serão 70, tanto que tem vários jogos first party que já estão como $70, né? Isso que o Bruno falou é bem interessante sobre muito tempo, né, com o mesmo preço. Eu fiz uma matéria sobre isso há algumas semanas atrás, quando surgiram esses primeiros rumores, e a indústria dos videogames, ela congelou esse preço de $60 padrão de jogos AAA por cerca de 15 anos, mais ou menos, né, com jogos ficando mais caros, né, ciclos de desenvolvimento ficando bem mais longos, uma série de novas tecnologias sendo colocadas, equipes aumentando, enfim, tava inflando a coisa. E aí, tinha um analista que falou com o pessoal da Games Industry, que ele disse que todas as empresas de entretenimento, elas tiveram reajustes ao longo de 15 anos. Você teve reajuste na bilheteria, você teve reajuste no serviço de assinatura para TV, toda a indústria ela foi se ajustando e de alguma forma foi reajustando esses valores. Eu, como consumidor, eu vou odiar, né, ter que pagar esse valor, esses jogos, ainda mais sabendo que eu moro no Brasil e que isso vai vir ainda mais caro para mim. Por outro lado, é uma coisa que já tava ficando insustentável. Você fazer um jogo desse tamanho que a gente tá jogando, agora vem inclusive a Ubisoft com esse papo de quadruple A, né, tipo, os jogos são 4A. Ai, gente, não. Vou fazer o Beyond Good and Evil 2 e vai ser um quadruple A, tipo, Pra quê, gente? Pra quê mais quê, um né? Esses jogos estão ficando inviáveis, porque é muito dinheiro, é muito tempo de desenvolvimento, e aí, pra compensar, eles estão fazendo isso. Inclusive, tinha algum dado relacionado a esse aumento que descobriria só acho que 17% do aumento do valor, mas a nossa inflação foi ainda muito maior, a inflação dos Estados Unidos, no caso, né, foi ainda muito maior do que isso. Então, meio que vai ser assim, vai compensar um pouco mais, mas se fosse pra aumentar mesmo pra cobrir os custos ao longo desses 15 anos, teria que aumentar muito mais do que $70. Isso tudo volta um pouco ao que a gente falou no início do episódio, que é a questão dos serviços, né? Serviços estes que a Sony não mostrou intenção de oferecer a nível do que é o Game Pass hoje na Microsoft, porque vai ser muito mais fácil para o consumidor bancar um serviço com valor mensal que, putz, nem se compara ao preço de um jogo mídia física, né? Alguns desses jogos vão estar saindo ali no serviço do Game Pass, enquanto na Sony, se você não tiver uma contrapartida a isso, você vai ter que comprar jogo a jogo, pagando aí R$350, né? Em uma conversão que a gente tá especulando aqui. A gente tá especulando não, porque parece que na Amazon já abriu a pré-venda dos jogos, né? O Spider-Man, se não me engano, tá R$329. Oh, Deus. O Spider-Man, o Miles Morales, que é $50 lá fora, vai ser $249 aqui. A edição Ultimate, que é $70, vai ser $349. E o Demon's Souls e aquele outro lá que eu esqueci o nome, Destruction, alguma coisa, né? Vai ser $350. Aqui na Amazon tá R$329 a pré-venda. Deve ser algum desconto que a Amazon tá fazendo, então. É possível. Mas o sugerido da Sony é esse. Aliás, a gente falou naquela hora de valores, né, dos consoles no início da pauta, mas a gente nem mencionou que o PlayStation 5 já ganhou, né, os seus valores oficiais aqui no Brasil. É verdade, a gente passou direto. A gente não tem os valores do Xbox até a gravação desse programa, pode ser que você esteja escutando e já tenha saído o valor, mas nós já temos os valores do PlayStation 5, né, Bruno? Já. O PlayStation 5 na versão com disco vai custar R$5.000 e o PlayStation na versão sem disco vai custar R$4.500. Caro. É o famoso PS5K. O 5 é de 5K. Já sabemos quanto vai custar o PS6 no Brasil também. Pronto. Eu vou jogar aqui uma pergunta pra vocês e vou jogar pro alto, quem quiser pegar, tá no alto. As exclusividades desses jogos da Sony, foi anunciado um God of War, a gente deve ter a continuação do Final Fantasy Remake, né, que deve sair aí nesses próximos anos, espero que no próximo ano, apesar de nenhum vislumbre. Bate de frente com o que a Microsoft oferece hoje aí com o Game Pass, pra vocês, assim, na hora de vocês escolherem, vai pesar o exclusivo na hora de decidir, ou vocês acham que o Game Pass é a moeda mais alta? Eu acho que isso vai muito do perfil mesmo, pra mim não pesa nem um pouco. Eu gosto de fazer uma analogia com audiovisual, né, que eu acho que descreve muito bem a proposta das duas empresas. Pra mim, o Game Pass, e até a comparação mais óbvia, é a Netflix. Vou comprar porque eu quero ter um catálogo gigante, e eu quero ter muita opção, e eu quero pagar uma assinatura e ter tudo isso na mão e poder escolher o que eu quero jogar. Quem
sabe aí algum jogo vai me surpreender, vai ter alguma coisa diferente, vai ter uma coisa legalzona. O PlayStation 5 vai ser o filme da Marvel. Aquele negócio que eu me programo, vai chegar em tal hora do ano, tal momento, eu vou lá, vou pagar uma grana, vou ter a experiência zona, vou ter aquele negócio, pá, uau, que exclusivão, franquias fodas e tal. O que eu acho que tem nessa comparação, que eu acho que talvez possa pegar pra Sony até o filme da Marvel uma hora vai parar no streaming. É verdade. Gente, tem mais uma coisa que eu queria trazer pra mesa aqui. Talvez de uma forma até um pouco rápida. A gente falou sobre esse aumento do valor dos jogos, mas pelo menos no início aqui, a gente vai ter vários jogos que ainda são cross-gen, certo? Esses jogos, existe uma grande possibilidade deles serem lançados, tipo, na geração atual por $60 e a versão da nova geração por $70. Mas vocês acham que com esse aumento de preço a gente vai ver também isso refletido em qualidade e em menos necessidade dessas microtransações, DLC, etc? Ou vai simplesmente continuar e a gente que lute? A gente vê de geração pra geração sempre saltos muito grandes em termos de tecnologia e escopo, né? Você pega do PlayStation 2 pro PlayStation 3, do PlayStation 3 pro PlayStation 4, e a gente vai acabar vendo do PlayStation 4 pro PlayStation 5. Isso raramente se reflete logo no primeiro ano, é uma coisa que você vai ver depois do segundo, terceiro ano, que é quando os caras começam a entender melhor o hardware, né? Mas a gente pode esperar coisas megalomaníacas, como eu acabei de falar, né? A Ubisoft tá com essa pira aí de querer fazer jogo 4A. Então, eu acho que é inevitável a gente ver sempre essa coisa do... Não é só gráfico, não é só vamos mudar de geração e fazer algo grande. É muito assim, agora nós temos essa coisa de carregar os mundos num estalar de dedos. Agora nós temos a possibilidade de colocar muito mais partículas. Agora nós temos a possibilidade de entregar texturas e iluminação infinitamente mais fotorrealistas. E aí é uma mistura de indústria sendo capitalista, né, querendo fazer um negócio mais ambicioso, mas também o lance de desenvolvimento, de querer fazer um negócio que seja mais inovador, mais diferentão. E eu acho que a inovação tecnológica é algo que todos nós de algum momento gostamos. A gente gosta de um celular, né, que faz novas funções. A gente gosta quando a gente pega um Nintendo Switch, que é um console que você conecta lá na televisão e também joga com ele fora dela, uma coisa que a gente nunca tinha visto antes desse jeito. Então, a evolução tecnológica é algo que é natural, a gente se diverte com isso. Isso se reflete também no escopo e no visual dos jogos e na forma que os jogos são controlados também. Então, acho que é meio natural. E aí, automaticamente, acaba caindo também mais tempo de desenvolvimento, ou equipes maiores, ou tecnologias mais ambiciosas. Só que uma coisa que eu já falei, inclusive com o Bruno, a gente já discutiu isso em outros pings, é que a gente viu, por exemplo, quando o PlayStation 5 foi mostrado uma coisa dentro do PlayStation 5 num evento da Epic, que eles estavam revelando a Unreal Engine 5, eles mostraram um negócio que eu achei muito interessante, que era como eles estavam controlando a iluminação no jogo de uma forma completamente automatizada. Eles mudavam isso com um botãozinho. Aí você fica pensando, antigamente, até a Unreal 4, os caras faziam isso na mão. Se você vê, sei lá, documentário do The Last of Us, você vê os caras falando de como eles trabalharam a iluminação, cada cena tinha uma luz dura que vinha ali, não sei o que e tal. Você vê a briga que é dos caras entenderem como funcionam essas novas tecnologias pra fazer tudo isso à mão. E agora você tem uma nova tecnologia que você faz isso com um botão. Então, a minha expectativa como um fã de videogame, como uma pessoa que inclusive trabalha, né, reportando isso o tempo inteiro, é que a gente não só veja coisas megalomaníacas, mas que a gente não veja o desenvolvedor se ferrando, que a gente veja tecnologias pra facilitar a vida do desenvolvedor. Porque é muito legal ver o novo visual, mas é mais legal ainda saber que esse novo visual foi de certa forma facilitado. Você tem ferramentas pra entregar algo muito mais ambicioso, mas com menos esforço. Então é uma coisa que eu espero ver na próxima geração. Tem uma visão um pouco mais pessimista. Eu acho que essas novas tecnologias vão servir pra ter uns projetos cada vez mais megalomaníacos que provavelmente vão demandar ainda mais tempo, e eu acho que dificilmente a gente vai ver algum tipo de ganho financeiro em termos de, tipo, microtransação. Eu acho que tudo isso vai continuar, assim. Vai ser uma situação meio parecida com a cobrança das bagagens vai diminuir o preço das passagens, sabe? Não acho que eles vão deixar de cobrar por microtransação, porque já é uma prática que existe e que tem muita gente que tá acostumada com isso já. Eu acho que vai caber a nós prestar atenção quando a gente vê uma prática abusiva e mostrar ela, sabe? É verdade. Eu acho que faz sentido, acho que é meio por aí mesmo. Tô com o Bruno nessa. Não quero ser pessimista, não quero ser... Mas... Eu acho que continua meio nivelado, assim. A gente só vai ter novas vantagens e novos problemas decorrentes disso. Bom, gente, a gente tá aqui indo pra nossa reta final do Final Level Cast. Então sempre fala isso, cara. Inclusive dizer isso, que eu tô escutando o Final Level Cast desde o dia que eu participei aqui do Mundo Aberto, e eu meio que introduzi essa parada nesse programa aqui. Eu tô vendo que vocês estão fazendo direto. Então... Exatamente, é verdade. Você tem os créditos aí, ó. Gostaria de receber os créditos pelo Márcio Jô Soares.
A gente vai chamar então de Momento Guilherme Dias. Toda vez que alguém manda um A, a gente vai chamar assim então, tá? Vou jogar aqui uma última pergunta, gente. A gente já tá pra encerrar, mas acho que vale a gente fazer essa pergunta, que é a seguinte: vocês acham que vale a pena mudar pra próxima geração agora em 2020? Ou a gente deve esperar um pouco? A galera que tá escutando a gente deve esperar um pouco. O que você acha, Bruno? Eu não mudaria agora, eu esperaria. O dólar tá caro, o preço dos jogos vai aumentar, a maioria dos jogos que vem agora no futuro próximo vão estar disponíveis pra geração atual, simplesmente não vale a pena. Exatamente, não só isso, mas o Bruno pode inclusive atestar aí que o famigerado Early Adopter, que é a pessoa que compra um negócio na primeira leva, é geralmente o cara que toma na cabeça, né? Os últimos 3 videogames que eu comprei perto do lançamento deram problema. Exatamente. Nossa, mano. O meu PlayStation 4, eu comprei o primeiro modelo, tá bom que já foi um pouquinho depois, eu não sei se já tinha sido revisado a versão, mas ele tem aquele problema de cuspir o disco, que acho que é um problema que o Bruno também teve na versão dele. Tem até hoje. De 6 em 6 meses eu tenho que abrir o videogame e dar uma raspadinha no sensor pra ele parar de cuspir. E eu tenho o Switch que tem o problema do drift, né? A primeira versão também. Putz. Eu também. Não, esse é um problema até hoje. Eu comprei Joy-Con ano passado, cara, e já tá com drift. Todos os pares que eu já tive de Joy-Con deram drift. Inclusive, o par que eu arrumei, eu mesmo arrumei. Comprei analógicos novos, abri, troquei bonitinho. Agora começou a dar drift também. Terrível, cara. Tô entendendo o pessimismo do Bruno agora. Tudo dele deu errado, meu Deus do céu. Além desses dois problemas, o PS3 que eu comprei perto do lançamento deu luz amarela da morte. Meu Nossa. Deus. É equivalente da luz vermelha do 360. Ele dá pau e para de funcionar. Exatamente, lembrando das luzes vermelhas do 360, né? Quem comprou o 360 naquela época, antes de vir a placa Falcon A, se ferrou também. Tem mais um agravante. A gente ouviu aí reports, né, do PlayStation 5 na última semana, antes da gravação desse podcast, que a Sony estava tendo problemas com o chip do PlayStation 5 e cerca de 50% do chip estava dando problema. É muito alto. A gente sabe que sempre vem, né, uma certa taxa de erros em novos hardwares, mas 50% é muito alto. Então pode ser um pouco loteria. Lembrando que esse console está sendo desenvolvido em ano de pandemia. Ele está passando por um monte, não só esse, né? Todos os consoles estão passando por um monte de problemas logísticos e eu acho que assim tem que ser muito corajoso para ser um brasileiro. A não ser que você nade dinheiro, né? Ficar juntando grana para comprar um console, sendo que você não tem muitos jogos que vão ficar só nele nesse momento para ser sorteado depois com um problema de hardware, né? E fazer recall. Vale lembrar que esse lance dos problemas com o chip da Sony, né? Foi aquela matéria da Bloomberg, né? Falando sobre isso. A Sony desmentiu, disse que não aconteceu, mas fica a pulga atrás da orelha aí, né? Fica aí. Eles não iam falar também, não? Então, gente, salve esse nosso console. Gente, é verdade. Tá dando problema mesmo, né? Pegaram a gente. Eles fizeram um comunicado dizendo assim, a gente não divulga os nossos dados e tal, mas isso aí é mentira, hein? Pode comprar É sim. mentira, é 60% que tá dando defeito, tá? E a gente tá falando da Sony porque a gente ouviu essa reportagem, né? Desse insider que falou com a Bloomberg. Isso. Nada impede que tenha algum tipo de problema também no Series X ou no Series S. Por isso que eu digo que é muito loteria, porque não só por ter ouvido essa reportagem, mas por saber, por histórico das últimas gerações, que a gente teve problemas, né? Eu nunca comprei console no ano de lançamento, mais uma vez, não só pelo preço, não só pela biblioteca, que ainda não tá atrativo o suficiente, eu não vou comprar quando a linha de frente da galera lá levar as flechadas. Justo. Eu acho que, no geral, nunca vale comprar no ano de lançamento. Porque é sempre os mesmos, esses problemas que a gente já falou aqui, de problemas gerais que talvez a gente não sabia ou ninguém previu, fingiu que não. E catálogo, principalmente. Eu acho que, assim, pra mim, o ideal de trocar de videogame é, tipo, 2 anos depois do lançamento. porque aí você já tem um número bom de jogos, já foi corrigida muita coisa, o preço já deu uma melhorada também. Então, assim, eu nunca acho bom trocar no ano que lança. Eu sou uma pessoa, infelizmente, muito ansiosa e eu vou ter que me controlar bastante aqui. É pelo trabalho, Dan. Pensa assim, é pelo trabalho. Como é que... Final Level Cash... Como é que você vai falar, né, de jogos do PS5 sem ter um PS5? A cura da minha ansiedade é a minha conta bancária, né, no momento, porque 5 mil reais não tá fácil pra ninguém. Se não tivesse pequeno detalhe, eu tava já com o Xbox aqui no meu quarto dormindo É comigo. isso. Mas tem um pequeno detalhe. É, só um detalhezinho, mas eu temo pela Black Friday, então vamos ver se eu superar a Black Friday, de repente eu não pego, assim, no início. Sem contar que você tá gastando uma grana com esses jogos do Switch aí em mídia física, que eu tô sabendo, viu? É verdade, Pô, tem isso. olha aí, tem tá me explanando, não posso contar nada pro Gui, cara, impressionante. Eu te sigo no cara. Twitter, rapaz. Alô, Sony, alô, Microsoft, estão ouvindo aqui, eu sei que vocês estão ouvindo. Olha só, gente, tá um pouco difícil a gente conseguir cobrir os jogos de vocês, hein? Né, nova geração, manda pra cá os consoles, a gente cobre. Não queremos deixar vocês no Custa escuro, nada, gente. sabe? Eu posso ter um monte guardado assim no canto que vocês nem lembram que tem. Vou deixar meu endereço no link da descrição pra quem quiser mandar um PlayStation. Manda sim.
Bom, gente, esse papo foi muito bom mesmo. Antes da gente encerrar, eu quero convidar a nossa audiência a entrar no nosso grupo do Telegram, que já tá rolando lá. A gente sempre deixa aqui o link com um convite aqui na descrição dos episódios. E o grupo tá sempre lá sendo alimentado, a galera posta as notícias, fica debatendo, né, os assuntos, a gente posta os episódios lá também. E é uma comunidade que nasceu ali, que tá ficando cada vez mais legal, cada vez mais cheia, né não, Coelho? Não, tá super legal. Ainda mais agora, recentemente, com vários anúncios de games. E não se esqueçam também, né, galera? contato@finallevelcast.com pra vocês mandarem um e-mail pra gente. No último episódio tivemos leitura, Mars Effect lendo e-mails. Foi maravilhoso. Inclusive, agora eu tô um pouco ameaçada, porque eu não sei se consigo mais ler um e-mail ASMR depois do Dias ter feito ASMR aqui. Tá ameaçado. Não, mas você é muito mais proficiente nessa arte profana do que eu. Eu tô abalada, eu não sei. Abalou minha autoestima do ASMR aqui. Vamos ver. Mande um e-mail. Vai chegar e-mail pedindo pro Gui fazer o quadro aí vai dar confusão, hein? Tá vendo? Destruiu com a minha carreira de ASMR. Eu não sei se tem um nome ASMR. Quem faz ASMR? Tipo TikToker, né? É tipo isso. Bom, gente, a gente vai então encerrar aqui esse episódio maravilhoso. Eu queria agradecer muitíssimo a presença dos nossos amigos aqui, do Bruno Silva e do Guilherme Dias. Gente, deixa as redes de vocês aí e também onde a gente encontra o trampo de vocês. No caso de vocês é diário, né? Então fala um pouquinho aí. A gente tá no The Enemy, né? Todos os dias tem o Ping, que traz aí as principais notícias de games, traz esportes e tecnologia também. Tudo The Enemy BR, aqui no Spotify, em outras plataformas de podcast, você acha o Ping. E nas outras redes, né? Twitch, YouTube, Instagram, Facebook, é tudo DNMBR. Já as nossas redes pessoais, a minha é Bruno Freaks, Instagram, Facebook, Twitter, tudo. Explica como escreve esse Bruno Freaks aí, que não é do jeito convencional. É um free com um X no final. Pronto. A minha é Gui Souza Dias. É Souza com Z, Dias com S, tudo junto. E aí é assim também, tanto no Twitter quanto no Instagram. E eu falo bastante sobre videogame no Twitter lá também. Se quiser trocar uma ideia com a gente, apareça por lá. Aparentemente também ficar anotando as coisas que eu compro pra poder me explanar, né, aqui no podcast. Fala mesmo. A pessoa que compra alguns jogos de Switch já tá pagando uma boa parcela aí do Next Gen, né? Não tá barato, não. Gente, isso é um investimento, cara. Eu vou vender aquela coletânea do Mario lá pra comprar um PS5, é isso. Tá pegando o joguinho do Mario, tá pegando Musou de Zelda, e aí quando vê, pega uns 2, 3 jogos, você já dá pra comprar um console da próxima geração. Ó, eu vi também ele comprando até jogo que ele não gosta, hein? Star Fox Zero aí, ó. Olha só. Ah, mas foi tão barato. Eu vi, foi R$40, né, cara? E eu vou te falar, joga em co-op. Tá aqui, ó, Final Level indica, jogar Star Fox Zero, mas em cooperativo. Ele resolve os problemas daquele game. Esse jogo é muito ruim, eu não sei porque eu comprei. Mas tá bom. Não, o cooperativo é bom. Mais uma vez, programas sobre PS5 e Xbox e o Coelho trazendo assunto de Switch aqui, né? De novo. Olha só. Foi você que falou que o Dan tava comprando um Super Mario, hein, ó. Tá bom, gente, vocês deixem suas brigas aí pro Twitter, tá bom? De Nintendo contra Sony, contra sei lá mais o quê. Coelho, fala aí sua gente também. Queria agradecer mais uma vez também o Gui e o Bruno. Caraca, enriqueceram demais. Essa discussão foi excelente, cara. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Quem quiser me encontrar lá nas redes sociais, @RodrigoCoelhoC lá no Twitter e também a mesma @ lá no Instagram. Chega lá, bora bater um papo que é sempre bem legal. E, cara, canal Coelho no Japão no YouTube, se vocês quiserem saber análises, gameplay, notícias e tudo mais sobre o mundo Nintendo, chega lá que tamo junto. Fala aí, Márcia. Eu estou lá no Twitter, @Troches, mas se você procurar por Mars Effect, aparece eu lá. E Mars Effect também no Instagram e no Spotify. Às vezes sai episódio, na maioria das vezes não, mas a gente tem essa filosofia, eu e o Dan, né? Sim, exatamente. Sai episódio quando sai. Exatamente. Bom, gente, minhas redes é joga_Dan, tanto o Twitter quanto o Instagram. Se você jogar no YouTube, você acha o meu canal também, que tá respirando por aparelhos, mas ainda tá lá. E toda quarta-feira eu tô aqui acompanhado dos meus queridos Rodrigo Coelho e Mars Effect pra gente fazer mais um Final Level Cast, toda quarta-feira, 10 horas da manhã. Semana que vem a gente tá aqui de novo. Muito obrigado mais uma vez, Bruno. Muito obrigado, Gui. Voltem sempre, a casa de vocês, a porta tá sempre aberta pra vocês voltarem. E é isso aí. Até semana que vem, gente. Valeu quem ouviu até aqui. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Valeu! Este podcast foi editado pela Maremoto.